Eu sou a babaca por querer terminar com meu novo namorado depois que ele quebrou minha confiança na primeira noite em que o deixei dormir aqui? Eu nunca mais vou confiar em um homem tão facilmente. Isso está claro para mim depois de passar por essa experiência ridícula. Eu sou uma estudante universitária de 19 anos, e há alguns meses, conheci um cara muito legal chamado Oliver no campus e começamos a sair juntos. Normalmente sou reservada e tem sido difícil para mim conhecer novas pessoas desde que comecei a faculdade, então fiquei feliz em conhecer alguém como Oliver. Ele é uma pessoa muito extrovertida e animada, e sinto que ele realmente me tirou da minha concha. Ele é engraçado e carismático, mas apesar disso, ele não parecia ter muitos amigos próprios. De qualquer forma, eu não estava prestes a julgá-lo por não ter amigos quando ele era literalmente o único amigo que eu havia feito no campus depois de um ano lá. Oliver e eu começamos a sair todos os dias. Estudávamos juntos e almoçávamos em nosso lugar favorito. Comecei a me sentir muito à vontade perto dele, mas só nos víamos na escola e em encontros públicos. Oliver mora em um dormitório, mas eu moro sozinha em um alojamento fora do campus. Oliver e eu continuamos nos aproximando, e finalmente um dia, durante um almoço, ele admitiu que tinha sentimentos por mim. Fiquei um pouco surpresa. Eu não via daquela maneira e, portanto, fiquei surpresa quando ele simplesmente disse isso. Quando não reagi a princípio, Oliver pareceu triste, e eu não queria deixar meu único amigo triste. No final das contas, eu não estava fortemente atraída por Oliver dessa forma, mas tínhamos uma ótima conexão, então disse a mim mesma, por que não? Pensei um pouco e achei que tínhamos uma ótima amizade, então por que não ver se poderia se transformar em algo mais? Fui honesta com Oliver e disse que talvez não tivesse sentimentos fortes por ele agora, mas estava aberta a explorar uma conexão romântica com ele. Depois desse dia, concordamos em começar a namorar, e o Oliver se tornou um namorado muito atencioso. Ele me mandava mensagens constantemente e pedia para ligar algumas vezes ao longo do dia. Sinceramente, achei um pouco difícil, já que minha agenda já estava bem cheia, mas este era o meu primeiro relacionamento e imaginei que talvez fosse assim que as coisas funcionavam. Talvez isso fosse o que as pessoas esperavam. De qualquer forma, estávamos namorando há cerca de um mês quando finalmente o deixei passar a noite na minha casa pela primeira vez. Tivemos uma ótima noite. Cozinhamos um bom jantar juntos e ficamos abraçados por um bom tempo antes de deitar para dormir. Foi quando Oliver me perguntou se eu estava atraída por ele e eu disse que sim. Então ele perguntou por que eu não queria ir mais longe fisicamente com ele. Eu disse que só queria um pouco mais de tempo e eventualmente poderíamos. Ele ficou em silêncio por um momento antes de me perguntar se eu estava saindo com outra pessoa. Eu olhei confusa e disse que não, o que era verdade. Depois dessa conversa um pouco desconfortável, dormimos juntos na minha cama. Na manhã seguinte, o Oliver agiu normalmente quando me deu um beijo de despedida e fomos cada um para o seu lado. Só mais tarde naquele dia percebi que algo estava errado com meu telefone. Fui enviar uma mensagem para um dos meus colegas com quem estava fazendo um trabalho em grupo e não consegui encontrar o número dele em lugar nenhum do meu telefone, embora o tivesse salvo uma semana atrás. Comecei a olhar minha lista de contatos e percebi que vários contatos estavam faltando, simplesmente desaparecidos. Foi a sensação mais estranha que já tive e não sabia o que pensar. Fiquei pensando por um tempo e depois de entrar em contato com o suporte da Apple e parecer um idiota enquanto tentava explicar a situação, juntei as peças e percebi que devia ter sido o meu próprio namorado que fez isso no meu telefone. Eu sei que fui ingênua, já que meu telefone não tinha senha, então era totalmente possível que ele o tivesse desbloqueado durante a noite e apagado todos os números de caras. Decidi ligar para o Oliver e confrontá-lo sobre isso. Para minha surpresa, ele admitiu imediatamente. Perguntei por que ele faria algo assim e ele começou um grande discurso sobre como isso o deixaria desconfortável se eu falasse com outros caras e que ele deveria ser o único homem na minha vida agora. Eu disse que ele tinha invadido minha privacidade e que não gostava desse comportamento dele, mas ele respondeu dizendo que todos os caras são assim e que é normal. Como eu disse, este é o meu primeiro relacionamento, então não tenho como saber se isso é verdade ou não. De qualquer forma, sinto que ele está sendo louco. Estou errada em querer terminar com ele por causa disso? Meu pai compartilhou um segredo comigo que arruinou minha vida inteira. Meu pai me contou a história durante uma noite de bebedeira. Ele ficou um pouco embriagado e acabou me contando algo que desvendou uma verdade sombria sobre meu tio. Quando eu tinha 7 anos, lembro que o tio Mark sempre foi meu parente favorito. Ele sempre me convidava para mostrar sua coleção de armas de airsoft, fazer festas de esconde-esconde com meus amigos e até nos levava à praia. Ele sempre trazia doces para nós e agia como um de nós, outra criança que só queria se divertir. Mas então chegou o dia em que tudo parecia desmoronar. Olhando para trás, meu tio me disse que íamos ao novo parque de diversões, que havia acabado de abrir do outro lado da cidade. Eu estava tão animado, pois esperei tanto tempo para ter a chance de visitar aquele lugar. Meu pai estava feliz e animado o dia inteiro. Ele estava falando sobre o quanto ele amava o fato de seu irmão querer estar na vida de seus filhos e estava ansioso para me deixar ir ao novo parque. Até que seu telefone tocou.
Eu estava no meu quarto arrumando minhas coisas quando ouvi o grito mais ensurdecedor vindo de meu pai. Ele estava gritando com alguém no telefone mais alto do que eu já ouvirá. Ouvi ele arrombar a porta da frente e fechá-la com força suficiente para fazer o quadro ao lado cair da parede. Não vi meu pai por muito tempo depois disso. Ele nunca me disse por que até termos essa conversa. Mas isso será explicado no final. Minha mãe tinha economizado algum dinheiro em um pequeno prêmio, então estávamos bem financeiramente. Ela continuava nos assegurando que nosso pai estava apenas ausente por um tempo, porque estava cuidando de nós e de nossos irmãos. Tio Mark não apareceu naquele dia. Nós o víamos pela cidade, mas ele sempre fugia assim que minha mãe o via acenando para mim. 9 meses depois, meu pai voltou para casa e eu corri animado para abraçá-lo. Ele me abraçou de volta e, naquela noite, tivemos uma festa para comemorar seu retorno. Uma semana depois, meu pai me chamou com as outras crianças e explicou que o tio Mark não viria mais nos visitar. Quando perguntei o porquê, ele apenas disse que o tio Mark era uma pessoa ruim e que, se ele tentasse falar conosco, deveríamos ignorá-lo e procurar um deles. Todos concordamos porque meu pai sabia o que era melhor. Um ano depois, eu estava saindo da escola e esperando meus pais me buscarem quando vi o tio Mark. Ele tinha um sorriso enorme no rosto e começou a se aproximar de mim. Eu estava nervoso por vê-lo? Depois do que meu pai me disse, ele disse que estava lá para me buscar. Eu disse a ele que não podia ir com ele porque meu pai disse que não era permitido falar com ele. Foi quando o tom do tio Mark pareceu mudar. Em um instante, ele teve um olhar assustador no rosto por um segundo. Então ele me disse que estava tudo bem. Ele disse que tinha falado com meu pai sobre a situação e que meu pai tinha mudado de ideia e o pedirá para me buscar na escola naquele dia. Quando eu recusei ainda mais, ele agarrou minha mão e começou a me levar em direção ao caminhão. Felizmente para mim, isso aconteceu exatamente quando meu pai chegou para me buscar na escola. Meu pai correu e deu um soco em Mark bem no rosto, sangue jorrando de sua boca. Não vi muito depois disso, exceto o tio Mark fugindo com meu pai o perseguindo. Meu pai voltou depois de um tempo, viu e me abraçou. Ele disse para minha mãe me levar para casa e que ele nos veria mais tarde. Ele estava mentindo, e eu sabia que seria muito tempo antes de ver meu pai novamente. 5 anos. 5 anos meu pai esteve ausente. Em algum momento durante esse período, minha mãe admitiu para nós que ele estava na prisão por nos proteger. Todos sabíamos que era provavelmente porque ele machucou o tio Mark.